Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos, então, na segunda parte do nosso 24º dia de preparação para a consagração à Nossa Senhora e vamos continuar, então, sobre as palavras de Nossa Senhora. Então, a gente chegou, mais ou menos, até a metade do Magnificat de Nossa Senhora, onde a gente viu que Nossa Senhora olhava toda a realidade a partir desse ponto de vista, ou seja, a partir do olhar que Deus tinha sobre ela e sobre as coisas. Então a gente viu como que Nossa Senhora olhava para si a partir do olhar que Deus tinha sobre ela. Então ela dizia, porque olhou para a humildade de sua escrava, fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Então aquilo que ela tem é porque Deus fez isso nela, porque Deus olhou para ela e assim por diante. Então, se nós temos alguma coisa de belo em nós, é porque Deus olhou para a gente e quis nos ornar, por assim dizer, com aquela beleza. E Nossa Senhora continua não só olhando para ela, mas toda a realidade a partir desse ponto de vista. Então, Nossa Senhora diz, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ou seja, os que temem o Senhor, é uma temática bem constante na Sagrada Escritura, muitas vezes é um pequeno resto que permanece fiel a Deus numa época de corrupção. Então Nossa Senhora olha para esse pequeno grupo de fiéis a Deus numa época de corrupção, olha para o olhar que Deus tem sobre eles. Ela não fica olhando só para eles, mas olha para o olhar que Deus tem sobre eles. Então a misericórdia de Deus se estende, de geração em geração sobre aqueles que o temem. Então, como que ela olha para eles? A partir do olhar da misericórdia de Deus. E depois Nossa Senhora olha para o mundo a partir de Deus também. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Então Nossa Senhora olha como é que são os soberbos, aqueles que têm um coração grande, ou seja, que querem subir na terra, por assim dizer, como tentaram subir para roubar o trono de Deus na Torre de Babel. Então Nossa Senhora olha para essa atitude dos homens a partir da mão de Deus. Então, manifestou o poder do seu braço. Subiam para querer chegar até o céu, na Torre de Babel, e Deus, ele derrubou essa torre, confundindo, desconcertando os corações deles. Então, Nossa Senhora olha para os que tentam se levantar contra Deus do mundo a partir desse ponto de vista. O que eles são diante de Deus? São simplesmente pessoas que estão construindo uma torre para depois ser destruída pelo poder de Deus. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Então Nossa Senhora olha para os poderosos do mundo, mas para ver que Deus derruba eles. E o que Deus faz com os humildes? Ele os levanta. Então Nossa Senhora olha para os poderosos e para os humildes sempre a partir do olhar de Deus. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Então é sempre a partir de Deus que Nossa Senhora olha tudo. Então, depois de ter olhado para si, para os fiéis, o pequeno grupo dos fiéis a Deus, para o mundo, Nossa Senhora olha para a igreja por meio do olhar de Deus. Claro que a igreja aqui é representada em Israel. Acolheu Israel, a gente pode ler hoje em dia, acolheu a igreja, seu servo, sua esposa, lembrado da sua misericórdia. E qual é a raiz? Por que Nossa Senhora olha para esse agir de Deus em favor daqueles que se entregam a Ele? Porque ela sabe que tudo isso é um efeito do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Por isso que ela se lembra que a raiz de tudo isso vem das promessas que Deus quis fazer por nós, por pura bondade, por puro amor. Conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. É interessante porque Nossa Senhora, nesse cântico, ela mostra uma atitude que muitos santos nos ensinavam a termos, ou seja, uma atitude parecida com o episódio da escada de Jacó. Porque na escada de Jacó, os anjos subiam e desciam. Então Nossa Senhora faz isso constantemente nesse cântico. Ela olha para Deus e olha para o resto, todo o resto, toda a realidade, sempre em relação a Deus. Então ela sobe, volta o olhar dela para Deus
e desce, olha para a realidade a partir desse olhar, a partir desse parâmetro. Isso mostra que os filhos de Maria têm um coração semelhante ao da mãe, ou seja, em tudo o que acontece com eles, ou seja, doenças, sofrimentos, dificuldades, ou então tudo que acontece com os justos, tudo que acontece com os outros, com o mundo. Então, por exemplo, as perseguições que se levantam contra a igreja, contra nosso Senhor, contra seu reinado, tudo que acontece com qualquer realidade, em tudo isso, os filhos de Maria olham para a mão de Deus e nunca a perdem de vista e por isso não desesperam. Porque o problema está, muitas pessoas diante das coisas que acontecem no mundo, elas param o olhar delas na dificuldade e nunca sobem um degrau acima dessa dificuldade. Mas Nossa Senhora, ela mostra que não é assim que nós devemos viver. Nós devemos olhar para as coisas, mas sempre em relação a Deus. Então pode até parecer que os inimigos de Nosso Senhor são grandes e de fato estão crescendo bastante, cada vez mais, e que parece até que pode colocar em perigo, né, muitas coisas, muitas almas, a fé como de fato tem feito, mas a gente deve enxergar em tudo isso a mão de Deus. Porque mesmo que eles cresçam muito, mesmo que eles pareçam muito fortes, diante de Deus, eles vão ser derrubados e vão ser desconcertados em seus corações soberbos. E assim por diante. Então é muito importante, em todas as coisas, sempre olharmos para a mão de Deus nelas e não nos desesperarmos. É muito importante isso, tanto para nós, quanto para os outros, quanto para o mundo e para a igreja em geral. Então peçamos a Nossa Senhora que nos conceda a graça de termos um coração unido e semelhante ao dela. Então, em outras palavras, qual atitude Nossa Senhora mostra nesse quarto momento em que ela começa a falar? Aquela atitude que Santa Teresa d'Ávila tentou nos inculcar, dizendo: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Ou seja, a gente não deve ficar com o pensamento parado aqui. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Então, obviamente, é um comentário extremamente resumido do Magníficat, teria muita coisa belíssima a dizer sobre esse cântico, mas, a princípio, já nos dá alguns elementos de como que era o coração de Maria. Nossa Senhora olhava para tudo, sempre por meio de Deus. Então, ela olhava para ela, olhava para os outros, sempre olhando o que aquelas coisas eram diante de Deus. Em seguida, a gente percebe na vida de Nossa Senhora o espírito da mortificação universal, ou seja, aquele espírito de sacrifício que a gente encontra em Nosso Senhor e, sobretudo, em Nossa Senhora, que foi a que mais seguiu Jesus de perto nesse espírito. Por quê? Porque quando Nossa Senhora veio apresentar o menino Jesus ao templo, São Simeão profetizou a Nossa Senhora a espada de dor, aquela espada que transpassaria sua alma. Então isso mostra que Nossa Senhora teve uma vida intimamente unida à cruz de Cristo. Então no coração de Maria, né, por meio dessa união íntima que ela tinha com a paixão de Nosso Senhor desde o momento em que ela escutou essa profecia de Simeão, no coração de Maria reinava unicamente o coração de Jesus. Então a gente viu a importância da mortificação universal é tornar cada vez mais sólido em nós esse reinado do amor de Deus em nós. Porque quando a pessoa vai se deixando levar pelos prazeres, enfim, pelo espírito do mundo de uma forma geral, esses amores que a pessoa vai criando por essas coisas começam a disputar com o amor que ela deveria estar consagrando a Deus. Então, esse espírito de sacrifício, né, que vai levar a pessoa a uma mortificação universal, vai tornar cada vez mais sólido esse reino do coração de Jesus nela. Então isso fica bem claro, particularmente pela união que Nossa Senhora teve com as dores de Nosso Senhor, com a paixão de Nosso Senhor. A gente encontra em seguida em Nossa Senhora um desejo ardente da sabedoria eterna e encarnada. Quando que a gente vê isso? Jesus ficou no templo sem que os pais o percebessem. Nossa Senhora ficou 3 dias buscando Jesus. Quanto mais se ama alguém, mais se sofre a sua ausência. Mais se deseja novamente estar com a pessoa amada, ou seja, em outras palavras, a saudade, ela é cada vez mais forte. E a gente pode se perguntar, o que nós desejamos? Atrás de que nós corremos? E atrás de quem?
por assim dizer. Jesus tinha 12 anos nesse episódio. É interessante porque era a idade em que Salomão se tornou rei. E todos ficavam maravilhados da sua sabedoria. Obviamente não é por acaso isso, então a gente vê que Salomão era simplesmente uma figura de Nosso Senhor, porque ele é a verdadeira sabedoria encarnada. A vida de Salomão tem muito a ver com a sabedoria que Deus deu para ele, mas aqui se trata de Jesus, a sabedoria encarnada. Um outro exemplo, quando Nosso Senhor entrou em Jerusalém, no dia do Domingo de Ramos, montado em um jumentinho, Salomão também, quando ele foi introduzido em Jerusalém como rei, ele entrou em cima de um jumentinho. Então isso fica bem claro que Nosso Senhor, ele é a verdadeira sabedoria eterna e encarnada. Então o que Nossa Senhora estava fazendo? Estava correndo atrás de Jesus, estava à procura dele. Então Nossa Senhora corre atrás dessa sabedoria, Jesus Cristo. E quando Nossa Senhora encontra ele, o que ela diz? Então aqui, o quinto momento em que Nossa Senhora fala na Sagrada Escritura, lembrando que Nossa Senhora falou 7 vezes na Sagrada Escritura, 7 momentos em que ela toma a iniciativa de falar, e 7 na Sagrada Escritura é o símbolo da perfeição, o que obviamente não é por acaso na Sagrada Escritura. Então todas essas 5 primeiras palavras, por assim dizer, de Nossa Senhora, a gente encontra em São Lucas. As 2 últimas a gente encontra em São João. Nossa Senhora diz para Nosso Senhor: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Lucas 2, versículo 48. Então, quando Nossa Senhora encontra Nosso Senhor nesse momento, ela pede para ele luzes para entender o que Nosso Senhor queria dela com isso. Ou seja, ela busca investigar o agir de Deus. Então, a pessoa que ama a Deus, ela quer entender cada vez mais o querer de Deus para ela. Então, Nossa Senhora pergunta por que fizesse isso, né? Então, às vezes, quando estamos avançando na vida espiritual, Nosso Senhor conduz as almas por esse caminho de aridez. Então, Nossa Senhora passou, por assim dizer, 3 dias correndo atrás de Jesus, e às vezes Nosso Senhor permite que as almas que estão progredindo na vida espiritual passem por esses 3 dias de busca, ou seja, estão lá procurando Nosso Senhor sem encontrar Ele, mas qual é o efeito próprio disso? Os desejos de encontrar o amado aumentam cada vez mais. Então Nossa Senhora disse: estávamos à tua procura. Será que procuramos Jesus ou o consolo das criaturas? Será que procuramos o reconhecimento e o aplauso delas? Ou as riquezas desse mundo? Quem que estamos procurando? A Jesus ou essas coisas? Então Nossa Senhora mostra como é que era o coração dela. O coração dela buscava a Jesus Cristo e unicamente a Ele. Porque quanto mais uma pessoa deseja Nosso Senhor, mais ela deseja só Ele. Não que ela não queira bem para outras pessoas ou para os outros, mas esse desejo se torna cada vez mais perfeito, de forma que não tem nenhum outro desejo que disputa com esse desejo principal na alma dela. Então Nossa Senhora mostra: estávamos à tua procura, cheios de aflição, com esse desejo ardente, né, da sabedoria eterna e encarnada. Então chegamos na 6ª palavra de Nossa Senhora, a gente encontra isso no Evangelho de São João, em que a gente encontra esse espírito de oração incessante em Nossa Senhora. Nossa Senhora se interessa por nós, olha para as nossas necessidades e as apresenta a Jesus. Por quê? Porque ela é nossa mãe e ela quer nosso bem. E o que a gente encontra na Sagrada Escritura? 6ª palavra de Nossa Senhora, nas bodas de Caná, quando faltou o vinho naquela ocasião, e vendo que aquilo colocaria o casal numa situação bem complicada, bem delicada, Nossa Senhora se apresenta para Nosso Senhor e diz para ele já não tem vinho. E é interessante que isso mostra o quanto que Nossa Senhora observa as nossas necessidades e busca cuidar delas. Santo Afonso ele tem uma bela descrição desse amor de Nossa Senhora por nós, no seu livro Glórias de Maria, em que ele cita vários autores. Ele diz o seguinte: pergunta aqui Santo Antonino: quem será capaz de compreender a solicitude do bem-querer de Maria a todos nós? Por isso, a todos oferece e dispensa sua misericórdia. Nossa mãe sempre desejou a salvação de todos e sempre para ela cooperou. Afirma-o também São Bernardo com as palavras: é notório que Maria foi solícita para com todo o gênero humano. É, portanto, muito recomendável a prática de alguns devotos de Maria
os quais, como refere Cornélio à lápide, costumam pedir ao Senhor lhes conceda aquelas graças que para eles lhes pede a Santíssima Virgem. E com razão, diz o citado Cornélio à lápide, pois a nossa mãe deseja-nos bens maiores do que nós mesmos poderíamos desejar. O devoto Bernardino de Buste afirma que Maria deseja fazer-nos bem e conceder-nos favores ainda mais do que nós desejamos recebê-los. Então é interessante o grande interesse que Nossa Senhora mostra pelo bem das nossas almas, por nós de uma forma geral. E é interessante porque o olhar que ela tem para com as misérias dos outros, como aconteceu nessa ocasião, ele serve para quê? É para, com isso, apresentá-los ao coração de Jesus. E nós, será que nós temos um coração semelhante ao de Nossa Senhora nesse aspecto? Quando olhamos para os outros, nós olhamos para eles com qual tipo de olhar? Será que a gente olha para a miséria deles para nos alegrarmos com isso? Ou a gente olha para as dificuldades dos outros para apresentarmos elas ao coração de Jesus? Então a gente já contou a história da Jacinta, que vendo uma mulher insultando ela, o que ela fez? Ela começou a oferecer sacrifícios e orações para que Nossa Senhora convertesse ela, porque ela via que aquela mulher estava em perigo. Então, é esse o espírito que Nossa Senhora busca inculcar em nós. Quando a gente olha para o que falta para os outros, não é para nos alegrarmos com isso, mas sim para apresentarmos essas necessidades ao coração de Jesus. E por fim, a última palavra de Nossa Senhora na Sagrada Escritura: fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora conversou com Nosso Senhor, ele, do jeito dele, mostrou que ele iria fazer de fato esse milagre, então ela simplesmente se voltou para algumas pessoas ali, falou: fazei tudo o que ele vos disser. Então a gente vê nisso como que o grande centro da vida de Nossa Senhora é o querer de Deus. É interessante que é assim que se encerra o falar de Nossa Senhora em toda a Sagrada Escritura. A última palavra de Nossa Senhora a última palavra de Nossa Senhora é essa, na Sagrada Escritura: fazei tudo o que ele vos disser. Interessante que quando Nossa Senhora fala do fazer, né, em relação a ela, ali no momento da encarnação, ela diz para que se faça nela o querer de Deus. E quando ela fala do fazer em relação aos outros, ela fala que se faça neles o querer de Deus neles. Então é interessante porque em Fátima, por exemplo, é o que Nossa Senhora faz. Ela é um eco disso que ela falou no Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora ela vem nos convidar a fazermos a vontade de Nosso Senhor. Simples assim. Então, tudo para Nossa Senhora, e é isso que essas palavras dela nos mostram sobre o coração dela, tudo para Nossa Senhora gira em torno do querer de Deus, da vontade dele, para que se realize nela e nos outros essa santíssima vontade. Nossa Senhora, assim como Nosso Senhor, com certeza o alimento dela era a vontade de Deus. Nosso Senhor diz em João 4,34: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E nós? Tudo gira em torno do nosso querer ou do querer de Deus em nós e nos outros? Queremos que a nossa vontade se realize em nós, ou seja, muitas vezes a gente quer que com a gente aconteça as coisas do jeito que a gente quer, não necessariamente a gente se conforma com a vontade de Deus, e tem palavras que manifestam isso. Por exemplo, eu não queria ser assim, eu não queria ter isso, eu não queria sofrer aquilo, eu não queria ter tal pessoa por perto, eu não queria estar nesse lugar com essas pessoas e assim por diante. Então, será que a gente quer que se realize o querer de Deus em nós ou o nosso querer em nós? E nos outros, a gente quer que se realize o querer de Deus ou o nosso querer neles? Ou seja, fulano tinha que ser assim, fulano tinha que ter aquilo, tinha que ter tal coisa ou outra, enfim. O que nós queremos para nós e para os outros? Porque um verdadeiro filho de Maria será um eco fiel desse querer de Deus para si e para os outros. E por fim, gostaria de encerrar com essa atitude que São Lucas apresenta de Nossa Senhora, depois de ver algumas coisas que aconteciam com Nosso Senhor e outras que ele falava. São Lucas diz: e Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração.